Aqui é o Juba e eu nunca fui no Patinco. Aqui é o Sérgio Sampa e eu gosto de fazer quinti com a mão. Que habilidade. Habilidades. Viu? Mas estamos começando aqui o J8 especial sobre Patinco, porque a série acabou, né? A série, depois de 8 episódios, um mês, finalmente aí concluiu a sua jornada e fomos surpreendidos com a segunda temporada da série. Né? A gente já fez um vídeo aqui, a gente fez a indicação da série. Vou deixar aí no card para você poder assistir se você não viu ainda. Mas antes da gente dar aqui nosso veredito, né, sobre a primeira temporada aí de Patinco, eu quero pedir para você deixar sua curtida, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber as notificações do que a gente publicar aqui futuramente. Se você chorou, xingou, reclamou aí do Patinco, ou simplesmente tá doido para assistir a segunda temporada, ou doida, né? Que tem muitas durameiras aí pelo Brasil, não se esqueça de comentar aqui embaixo o que você achou de Patinco. E assim, eu não fiquei surpreso que ia ter outra temporada, porque o livro do Patinco é enorme, né? Não ia caber em 8 episódios, nem aqui, nem na Coreia do Sul. Aí fico feliz que a gente vai ter aí essa continuação para poder saber muitas coisas que a gente ainda não sabe, que ficou em aberto. E o fato de ter a segunda temporada é porque a primeira teve audiência, deu certo. Nesse projeto aí da Apple, né? Que envolveu os Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul. Exatamente. Eu achava que obras igual Patinco nunca seriam adaptadas, até pelo preconceito, rivalidade entre dois países e todo um problema histórico que conhecemos muito bem entre a Coreia do Sul e o Japão. Então eu achava que Pachinko nunca seria adaptado, para falar a verdade. Sei do sucesso do livro, mas eu achava que seria complicado. Nós já É vimos verdade. bastante K-dramas da Netflix que tocam na ferida e a magnitude do Pachinko por se passar em várias décadas, mostrar várias gerações, eu achava que não seria viável. Mas a Apple veio aí, mostrou que estava tudo certo, maravilhosamente. Ela E veio com bom, dinheiro, né? e bom, a gente vai dar as considerações finais, então a gente vai falar alguns spoilers. Se você está assistindo esse vídeo e não quer tomar spoiler, pare aqui, né? Então não. É, mas antes de você parar, deixa seu like. Mas ó, Pachinko, então, principalmente a série foi elaborada para ser em dois tempos diferentes. Algumas vezes você abria a sessão de mostrar outros períodos que não fossem os dois ali no passado da Sunja e no presente em 1989. Se a gente for falar, retomar a série, basicamente o que a gente paramos de falar lá no outro vídeo lá atrás é que o Solomon ele estava tentando comprar um terreno lá de uma senhorinha coreana. Na hora de vender o terreno, parece que rolou um truco, porque a moça mudou, a senhora mudou de opinião no último minuto. E ela tem um nome parecido, né? Ela não é a Sunja, é a Gunja. Que tem uma história muito parecida com a Sunja, mora no Japão e tal. Ela até dá uma bronca, falando assim: você levou sua avó achando que ia me convencer e tal. E, bom, aconteceu que ele passou uma vergonha na empresa que ele trabalhava, que acarretou na demissão dele. Né? Ele foi demitido e ele perdeu com isso o visto que ele tinha para morar nos Estados Unidos. Então ele estava preso no Japão. Né? Teve toda essa treta aí que rolou dentro da empresa, né? E é engraçado porque nessa parte acontece aquela coisa de quando a gente vê estrangeiros no nosso país falando da língua deles, a gente não entende, né? Essa Gunja, ela fala diretamente com o Solomon, né? Se fosse com ele, se fosse com a avó dele, se ele faria ela assinar também ou não, né? Então ele fica com aquele peso na consciência e fala que não. Porque ela fala dos problemas que eles sofrem lá no Japão por serem coreanos, né? Isso dá aquele estalo nele e ele acaba falando em coreano para ela, né, não assinar. E ela resolve não assinar, tudo desaba para ele e agora ele precisa arranjar uma outra forma de viver ali, né? E talvez, quem sabe, né, se vingar de quem fez aquelas coisas ruins com ele lá na empresa, né? Exatamente, né? E paralelo a isso, a Sunja ela decidiu ir para a Coreia, né? Ela foi depois de 60 anos aí que ela nunca tinha voltado para a Coreia, ela aceitou a viagem, ela foi com o filho, né, o pai do Solomon. E a gente não sabia até o momento quem era o pai do Solomon, né? A gente vai descobrir depois, ainda não é agora. Mas ele foi lá para a Coreia, ela reviu muitas coisas que ela não via há muitas décadas, né? Comida, local.
percebeu que, mesmo em 1989, muita coisa mudou na Coreia, e ela não conseguiu encontrar o túmulo do pai dela. E aí, numa investigação lá com registro, ela consegue encontrar uma amiga dela da época que morava na mesma pousada que ela, né? Acabou sendo adotada indiretamente aí pela mãe dela, né, na época. E aí elas choram muito, elas relembram essa etapa da história, né? Que o que aconteceu logo depois que ela foi embora para o Japão. Ela explica onde está enterrado o pai e tal. Ela visita, porque foi construído um estacionamento, né, naquela região, e ela acaba retornando para o Japão, né? Como a história é paralelo com a da década de 20, a gente vê a Sunja nos seus primeiros dias no Japão, porque ela se casou com um pastor, foi morar no Japão, acabou passando muito constrangimento no começo. O marido dela começou a pregar as coisas, o irmão dele e a esposa dele achavam que a gravidez não fosse do pastor, né? Achava que ela tinha se engravidado antes, porque a barriga dela estava muito adiantada quando ela chegou lá no Japão. Tem toda uma questão de dinheiro emprestado para poder sobreviver lá. Depois ela acaba vendendo o relógio para conseguir pagar. E a gente vai acompanhando essa história lá do passado simultâneo com o que acontece no presente. Ela consegue o dinheiro, você vê lá que o nosso Lee Min-ho, né, O Hanso. o Sérgio chama de Hanso. É O Hansu, Hanso, né? É uma letra. ele compra o relógio, ele sabia que ela ia vender um momento, depois você vê que quando nasce a criança, ele sabia, ele foi informado da gravidez e que era um menino, e a gente pula o tempo, avança mais 7 anos, ela já estava grávida de novo lá, já estava tendo uma outra criança um pouco mais para frente ali da história, e você vê que o marido dela, o pastor, ele acabou sendo preso por pregar algo contra o Império Japonês. Então, a reta final da série foi basicamente ela lutando, tentando provar que o marido dela era um cara honesto, justo e que não merecia ser preso. Ele fazia parte de um grupo que estava se reunindo, né? Estava se organizando, porque a única coisa que eles falam que eles queriam um trabalho melhor e um salário um pouco mais justo, né? Mas isso aí era visto com maus olhos, principalmente porque eles vieram da Coreia para o Japão. Então, esse pessoal começou a ser perseguido, tal, começou a ser tratado como terrorista, comunista e coisas do tipo que eles falam lá. Tem toda aquela questão de estar morando num país que não é seu, de estar aceitando empregos que são inferiores. Então, alguns momentos eles citam que eles estão que os coreanos ali naquela região que eles moram estão construindo estações de trem, estão fazendo obras que japoneses não gostariam de fazer. E fazer um paralelo aí é uma leitura poética minha, seria equivalente ao que o Dekasegi representou no Japão nos anos 90 para cá, que foi aquele movimento que, tipo assim, o Japão precisa de mão de obra e você precisa colocar pessoas que aceitam trabalhar em condições, em lugares que o japonês não quer. É o trabalho manual, né, repetitivo, né, um trabalho braçal, no caso, né, é algo que se a pessoa faz muito daquilo, ela acaba tendo problemas, né, no fim das contas, de tanto repetir a mesma coisa, né. E os japoneses não queriam trabalhar com isso, né, deixava para estrangeiro, né, para filhos, né, de japoneses que foram para outros países e tal. Exatamente, que essa é a história do movimento Dekasegi, né, nos anos 90. E tem até um filme brasileiro sobre isso, que tem o Gaidin, nos anos 80, e tem o Gaidin 2, que pouca gente sabe, mas o Gaidin 2 mostra parte do Dekasegi. É muito legal esse filme, enfim, eu recomendo aí. Mas voltando aqui ao Pachinko, a história dos coreanos trabalhando e subemprego e tal é muito parecida com a do Dekasegi. Então, tem toda essa história aí da falta de respeito, né? Da pessoa não saber o idioma japonês, e toda essa humilhação, toda essa coisa que, assim, não é novidade para nós. Para quem conhece descendentes japoneses e que teve algum pai ou para algum amigo que trabalhou no Japão, nós conhecemos essa história. Nós não falamos porque é um preconceito que muita gente não gosta de ser debatido, né? As pessoas não gostam quando a gente fala disso.
E como eu falei, o Pachinko, ele tem uma estrutura de história que ele vem para machucar. Tem muitas falas na série, a Sunja fala muitas coisas. A gente tem o Solomon com a amiga dele lá, a Hannah, que acontece na reta final também da história, que era uma amiga que eles estudaram junto, é por isso que a história vai no momento em 1975 e mostra eles no colégio e tal, que ela acabou pegando AIDS, sim, anos 80, a época que a AIDS era uma doença extremamente forte, não tinha nenhum tratamento contra a doença, e mostra que ela era agressiva daquele jeito de ligar, ficar perseguindo o Solomon, era coisas que aconteciam nos anos 80, né, da forma que a Hannah agia, e a forma um pouco libertina, né, porque a Hannah ela acabou se relacionando com um cara rico, que ela fala assim, é um japonês rico, e que ele que me trouxe a doença, né, a AIDS, né, então tem mais uma cutucada aí da disputa de sociedades, né, de hierarquias, que também sabemos que a sociedade japonesa é bem clara a hierarquia. Então, tem essa parte também no Pachinko. Você vê isso nos anos 20, nos anos 30, lá com a Sunja, e você revê isso na questão da Hana em 1989. Mas, assim, o Pachinko, ele fecha uma questão na primeira temporada, que ele fecha primeiro em mostrar o passado do Hanzo. A gente tem a questão do grande terremoto que abalou quando ele estava estudando no Japão. Ele pretendia fazer uma faculdade nos Estados Unidos, ele estava trabalhando como instrutor de inglês, instrutor de matemática lá para um grupo de americanos lá que estavam morando no Japão, e aí aconteceu o terremoto, o pai dele morreu, e ele acabou tendo que trabalhar como lacaio, né, para ficar praticamente de colônias japonesas, né? Foi uma época que o Japão estava dominando a Coreia e ele, por saber japonês, coreano e inglês, ele acabou sendo utilizado para cuidar ali daquela região onde ele conheceu a Sunja, no começo da série, né? Então a gente vê o passado dele ali. E a gente voltando para 1989, tem a questão da morte da Hannah, que levou grande parte aí do último arco da série, para mostrar que o Solomon tinha que se libertar daquilo, de infância, daquela. A autora, estava lendo algumas entrevistas da autora, ela fala muito da questão da troca de pele da Sunja e do Solomon, que a Sunja ela trocou de pele por esperança, ela trocou de pele no sentido de mudar de etapa, que a gente não usa muito essa palavra essa expressão trocar de pele, mas ela estava numa outra etapa da vida dela, e o Solomon estava trocando que ele estava deixando a adolescência para trás, porque a morte da Hannah significa que ele tem que fazer as pazes com a família dele, ele tem que se reconectar com a família dele. Foi o que eu li da entrevista da escritora, né, sobre a série, né? Então, a gente tem até uma cena icônica que a Sunja entregando o relógio para ele, que é bem esse momento de ele se reconectar com a família dele. Que quando ele pega aquele relógio, significa assim, ó, você tem uma família aqui, você não está sozinho, você tá aqui. E aí a gente tem essa questão que, tipo assim, você viu que ele fez um acordo obscuro com um cara que trabalha aqui, que era conhecido na época do banco lá, que o cara tem uma ideia de levar o Pachinko para a Coreia, para os Estados Unidos e tal. Bom, seguindo o conceito do nosso mundo, o Pachinko não chegou no Ocidente, não chegou na Coreia, então eu chuto que deu errado, né? Vamos ver como que uma segunda temporada aí vai explicar a questão do Pachinko. A gente sabe, né, que muitas casas de patinco que tem no Japão, elas funcionam através de famílias coreanas, né, que moram no Japão, né? E muitas dessas famílias que cuidam dessas casas de patinco são esse pessoal, né, que foram levados da Coreia para o Japão na mesma época da Sunja, né? Só que no caso ela foi porque estava casada e tal. Teve muita gente que foi levado para lá para trabalhar. Então, o povo coreano que não deu certo trabalhando no que tinham decidido para eles, muito tempo depois começou a cuidar dessas casas aí, né? De patinco. Exatamente. Aliás, eu não sabia dessa informação de ser de famílias coreanas, as casas de Pachinko, até assistir o Pachinko, porque eu sempre soube do jogo. Eu sempre soube Uhum. do vício dos japoneses pelo jogo de Pachinko e até pela indústria do Pachinko, porque
Vemos, tem muitos jogos aí de pachinko que ganham animações belíssimas e até de franquias de anime dos anos 80, 70. Cavaleiros do Zodíaco tem uma animação belíssima para pachinko, Hokuto no Ken, outras franquias aí de anime que ganharam animação remasterizada, feita especialmente para pachinko. Mas eu não sabia que pachinko era algo ligado aos coreanos. Mas o que mostra, assim, o Solomon, quando ele fala pro pai dele que, olha, eu quero trabalhar lá com o cara para levar o pachinko para outros lugares. Se você trabalha, qual que é o problema de eu trabalhar? E aí o pai dele dá uma comida de rabo, falando assim, mas eu trabalho porque eu não tive instrução, eu não tive formação, foi o que eu tinha para fazer naquele momento. Você tem oportunidade de trabalhar em outra coisa. Não é para você É verdade. trabalhar nisso. Mais uma cutucada, né? Mais uma coisa que a série fecha, que são dois momentos importantes. Um é o filho da Sunja que está indo para a escola, acaba encontrando o Hansu. Ele dá uma lição de moral, assim, né? Que ele fala que você sempre tem que olhar para frente, não olhar para trás. E ele fala que só os burros fazem o caminho longo, que o menino fala assim, a gente faz esse caminho mais longo para ouvir a senhora tocando piano. Não, só os burros fazem o caminho longo, os espertos que fazem caminho curto. E então significa assim que o cara vai ser uma influência para o filho e a Pro Hansua, filho dele, né? E o filho não sabe que é filho dele, né? exatamente, que o filho ainda não sabe que é filho dele. E que a Sunja ainda não sabe disso. Provavelmente uma segunda temporada vai explicar isso. Porém, lá em 1989, o Solomon tem uma conversa lá e tem a questão do filho da Sunja falar assim: ah, mas o Solomon não pode acontecer o que aconteceu, e cita o nome dele. Então, tipo assim, a gente não sabe o que aconteceu lá atrás, que foi uma pergunta deixada para a segunda temporada. Mais uma vez, né, a gente tem duas épocas e o que a gente não sabe é um tá no meio delas, né? Exatamente. E aí a gente tem toda a questão da prisão do pastor, o pastor sendo levado para outro lugar que a gente não sabe para onde é. A gente tem toda uma. E a Sunja tendo que se virar para levantar dinheiro, porque o irmão do lado do pastor, que é o marido dela lá, ele também está desempregado porque ficou com má fama, né? A empresa japonesa que ele trabalhava falou que ia ter problemas de manter o cara trabalhando, então ele ficou desempregado também. Então o que a Sunja faz? Já que está todo mundo desempregado aqui, vou fazer kimchi. E aí ela faz um monte de kimchi, começa a levar lá na feira. Todo mundo olha feio para ela por causa do cheiro de kimchi. A gente sabe que kimchi cheira. Eu gosto muito de kimchi, mas é uma coisa que não dá para negar, né? Ela leva no carrinho lá, né? Dois potes de quinti, todo mundo olhando feio assim. É que nessa época aí ainda não tinha inventado uma coisa chamada tampa. Ainda bem que ninguém jogou terra no negócio, não cuspiu, né? Ela conseguiu chegar lá no lugarzinho perto da estação de trem para poder vender para o pessoal que tá chegando, né? E é engraçado porque essa personagem ali no começo, ela é muito tímida, né? Ela não fala, ela, não, né? Ela é muito na dela, assim. E como ela precisa começar a vender, tá no desespero, aí não tem o que fazer, né? Ela começa a gritar lá para vender e tal. Ah, vem aqui, vem comprar quinti da minha terra e tal. Eu acho que a série tomou uma liberdade poética, porque eles mostram de um jeito que faz parecer que é no mesmo dia, né? Mas eu acho que aquele jeito que ela se soltar, ela berrar, ela começar a convidar as pessoas para começar a vender o quinti, começar a vender e vender bem o quinti, eu acho que demorou um tempo. É que na série mostrou lá poucos minutos, aí ela já começa a andar, berrar, chamar as pessoas, fazer o pessoal experimentar. Eu acho que demorou um pouquinho mais, né? Eu acho que foi uma liberdade ali da série. É, Mas pode aí ser. foi um truque muito bonito ali, porque mostra uma câmera vista de cima, né? E a câmera começa a se afastar, mostrar a vila lá. E aí vai para 2021, que eu tomei um susto, porque para mim o livro acaba em 1989, né? Pois é. E aí a gente tem um monte de depoimento de senhoras que são coreanas que tiveram a história muito similar com a da Sunja, né? Então, são uns 8 minutos de entrevista, relatos de mulheres que estão na faixa de 98, 95 anos até 102, que estão falando da experiência delas, como foi casar. Teve uma que
foi pequena criança ainda trabalhar no Japão. Tem história de todos os tipos, mas para mostrar que toda a história que aconteceu no Pachinko talvez não tenha acontecido daquele jeito, porque é uma história de ficção, mas que as pessoas que inspiraram Pachinko são reais e essas histórias são verdadeiras e tem muito delas no Pachinko. Então eu acho que é isso que a série quis contar no final, né? E assim, conforme a gente vai vendo, né? Indo para o presente, indo para o passado mais antigo ainda, eles vão colocando algumas mensagens na tela para explicar o que aconteceu. Desde lá, quando falam do terremoto, eles falam do pessoal que veio da Coreia, eles falam de quantas pessoas morreram, de tudo que eles passaram lá e tal. Então eles estão sempre situando, né, o espectador ali de saber o que aconteceu, por que, que tal coisa está acontecendo em tal episódio. Eles deixam uma pessoa bem informada, assim, né? Para você ter certeza que foi baseado mesmo em fatos reais. Quando aconteceu o terremoto, eles citam a quantidade de pessoas que morreu no terremoto, mas eles frisam uma coisa, a quantidade de coreanos que foram mortos, acusados injustamente de ter matado, de ter prejudicado os japoneses. Porque tem uma cena que eu diria bem pesada, os coreanos estão fugindo ali, que tem uma coisa lá durante o terremoto, os japoneses vão lá e põem fogo no tipo num celeiro que os caras tinham se escondido ali da polícia. E aí, tipo assim, os caras eram inocentes, mas pro governo eles eram culpados. Quando acaba essa cena, aparece o texto explicando. Morou no Japão tantos mil coreanos. Muitos voltaram depois que acabou a guerra e que a Coreia foi dividida em duas partes, enfim. Muitos coreanos voltaram. Porém, muitos ficaram. E aí a história são dessas pessoas que são os apatriados. Eles não são nem coreanos e nem japoneses. Elas acabaram ficando no Japão, conseguindo a cidadania e tudo mais, mas a sociedade não enxerga eles como japoneses. E eles não podem voltar para a Coreia, porque eles não têm visto, eles não têm registro. Que também, como aqui o Brasil é um país que tem muito descendente de japonês, eu considero que tem muitos descendentes japoneses que se identificam com esse termo, apatriado, que não se identifica nem como japonês, nem como brasileiro. É uma coisa que eu acho que, assim, o Pachinko, ele conversa muito sobre esse período da história. E eu acho que, por causa disso, independente da sua descendência, você vai identificar muitos pontos em comum com a história da sua família. Pelo menos eu, que sou descendente de italiano, eu identifico muitas coisas que aconteceram na história. Por gostar muito de Japão e gostar muito de Coreia, identifico muito dessa história. Então, acredito que é uma história fácil de identificar, né? É fácil de se gostar dela, né? A série ela usa, né, todo esse pano de fundo aí, né, para contar as histórias aí dos personagens, mas tem bastante coisa que a gente vê acontecer aí e eles deixam alguns ganchos aí para uma outra temporada, né? Porque muita coisa a gente não sabe o que aconteceu, a gente não sabe o que o Solomon vai fazer, o que ele vai tomar ali de decisão, a gente não sabe o que acontece com o outro filho da Sunja, a gente não sabe onde foi parar o pastor Isaac, que é o marido dela. Então tem muita coisa aberta aí, né? Que tá nesse miolo aí entre as duas datas. Espero que eles saibam usar bem a segunda temporada para contar tudo isso daí, né? Porque realmente eu não terminei de ler o livro, né? Então eu não sei quanto tem de história ainda mais, mas pela grossura do livro dá para entender que tem muita coisa para se contar aí, né? Acho que da forma como eles fizeram foi interessante, né? De mostrar duas datas separadas assim e depois ir mostrando para a gente como uma data vai se conectar com a outra aos poucos ali. E isso a gente sabe, né? Só foi possível porque a Apple colocou uma grana aí, né? Para poder ter elenco em várias épocas diferentes, em países diferentes. Se acho que se não fosse a Apple aí patrocinando, né? Criando mesmo, né? Fazendo essa produção aí, a gente nunca iria ver uma história tão complexa assim, né? A intenção da série é ter 4 temporadas. Não sabemos se a série terá esse fôlego todo para o público, né? Não sabemos também quanto tempo vai demorar para sair a segunda temporada. Será que serão 4 anos, né? Uma temporada por ano? Será que a cada 6 meses? A gente ainda não sabe sobre isso. A gente também não sabe nem se já tá tudo filmado ou não, né? Ou pelo menos a segunda temporada se já tá filmada ou não.
nem se são a mesma quantidade de episódios. Então tem muita coisa assim que a história deixou perguntas para serem respondidas na segunda temporada. E eu li lá em entrevista com a autora que ela falando que o foco da segunda temporada, um dos focos é os dois filhos da Sunja, que eles vão crescer. Mas também veremos as escolhas do Solomon, né? E ela até deu uma pista, né? A bolha de 1989 que acontece no Japão naquela época. Quer dizer, aconteceu no mundo inteiro, mas afetou bastante o Japão naquela época na economia. Eu chuto que a gente vai conhecer melhor os dois filhos aí da Sunja, até para entender como que esse miolo vai ser preenchido. Já li alguns comentários aí para quem lê o livro, que será explorado também a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Não sei como que isso vai ser colocado na história. Então, falando assim, tô doido para ver a segunda temporada, mas a vontade mesmo é de comprar o livro, porque esperar Ó, um se ano você aí. quiser, eu te empresto o meu aqui. Só não sei quando é que eu vou acabar de ler, mas assim que eu terminar, eu te aviso e você pode. E realmente, se for 4 anos aí, vai demorar pra caramba pra terminar, né? Mas Pachinko, assim, foi uma excelente série. Não tenho nada a comentar. O Sérgio que comentou que alguns efeitos especiais deixaram a desejar. E é engraçado que é na mesma época, né? Porque lá em 1913, tem uma hora que a câmera ela sobe assim daquela ruazinha, né? Uhum, Onde tá lá o Hansu, né? E o pai dele. E uhum, a gente vê a cidade inteira feita em CG, assim, aquela coisa uhum. muito bem planejada, assim, né? Você vê o lugar onde eles moram mesmo, como era na época e tal, né? Não é só um set de filmagem, eles fizeram, né, mesmo aquela visão aérea do lugar e ficou legal. Mas no mesmo episódio a gente vê um desabamento lá de uma casa e começa a tremer tudo e tal, o pessoal vai caindo, de repente vem aquela fumacinha, assim, sabe? Aquela poeira caindo, assim, meio feita em CG, meio de porca, assim. Foi o que eu falei pro Juba. Teve um episódio de Chapolin que caiu os aerolitos, que desabamento lá era mais bem feito que esse episódio aí. Porque tava muito falta, porque tava muito falsa aquela fumacinha caindo na frente deles ali e tal. Achei que a cena ela não ficou muito boa, não. Eu, assim, o que eu assumo que me incomodou mais, assim, foi mostrar 1989. Como eu vi outra produção da Netflix lá, que foi o Diretor Nu, que é uma série japonesa, que se passa na mesma época, e eu fiquei impressionado quando eles mostram o Japão de 1989, as ruas famosas do Japão, tudo como que era 1989, não sei como que foi feito, se é cenográfico, se é CG, mas foi muito bem feito da produção da Netflix. Eu espero quando mostrarem, quando eu retornar aí a segunda temporada, gostaria de ver mais 1989. Mas assim, como boa parte da história se passa em 89, gostaria de ver mais cenários de 89, que é coisa que eu não sei se foi escolha da direção, mas os cenários são muito fechados, né? É Verdade. pouquíssimas coisas abertas assim em 1989. Então você vê a cena do escritório, você vê a cena do hospital, você vê a cena da escola, mas a escola também não muda muito com as décadas, né? Você vê a casa lá e só, você não vê rua do Japão em 89. Então eu fiquei um pouco decepcionado, né, nessa parte. Mas esperar a segunda temporada como que vai ser. Foi um chute no escuro, né? Essa primeira temporada, né? Ninguém sabia como que ia ser. Agora que é sucesso, que tem segunda temporada confirmada, já tem desejo para 4 temporadas, a gente já entendeu como que funciona o Pachinko. Eu chuto que vai ter investimento maior, vai ter mais dinheiro, vai ter. Porque a Apple não sabia o que esperar da série, né? E agora ela sabe. Então, ou não, né? Simplesmente a Apple fala assim: olha, não rendeu o que eu queria, corta o orçamento, mas não. Mas Espero que não, né? Espero que espero. tenha final. A segunda temporada é mais fácil, né? Não é uma novidade, né, para a empresa, né? Então eu chuto aí que será melhor. E torço que, de repente, o sucesso dessa segunda eles já anunciem que a terceira e a quarta temporada estão fechadas, já estão confirmadas. Porque séries como a Netflix lá da Bridgerton, tá confirmado mais 2 temporadas. O Emily em Paris fez tanto sucesso essa última temporada que está confirmado mais 2 temporadas para frente. Então, conhecendo o mercado, conhecendo os streamings, eu torço que a Apple, com o sucesso do Pachinko segunda temporada, anuncie terceira e quarta já. Para a gente não ficar Uhum, na vontade, assim, será que vai dar para verdade. produzir a quarta? Não.
Já fecha isso. Porque uma coisa ruim de séries americanas, assim, é que de repente tá lá passando, eles terminam a temporada num cliffhanger lá, e aí eles cancelam a série, a gente fica sem fim, né? Aqui eu torço que vão até a final mesmo, né? E que a gente não fique pela metade aí. Porque apesar de, né, ter todo esse elenco coreano, ela tem um pouco, sim, né, de série americana, né? Porque tem a própria produção por trás das câmeras é americana. Eu torço que esse problema de ser em parte americana não afete aí em algum possível cancelamento. Eu adorei Pachinko como adaptação, foram 8 episódios bem cativantes, eu acho que o elenco foi muito bem escolhido, até porque para mim foi uma surpresa, o ator do Solomon eu nunca tinha visto na minha vida em nenhum outro papel, e ele mandou bem no personagem. Eu gostei muito de tudo, a abertura, achei uma abertura lindíssima. Parando para pensar assim, por mais que a única personagem que eu não gostei foi a Hannah, excluindo ela, a minha nota é 8. Bom, eu curti essa série aí, achei legal toda essa produção de vários países combinadas. É legal, né, ver que eles estão aí adaptando um livro que, né, como a gente falou, era uma coisa complexa de se fazer. Eu achei que o que foi mostrado na primeira temporada valeu a pena. Deixar os ganchos aí, então a gente fica com vontade de ver mais. Esses personagens são interessantes, você entende ali o contexto da história, da época, você sabe por que eles agem daquela forma, dá vontade de saber como vai ser concluída essa história aí. E tirando aquele defeito do desabamento lá, eu achei que a série tem assim uma boa apresentação, tem roupas legais de cada época. A dublagem também eu gostei bastante, achei que ficou muito bem feita. Eles tentaram manter na dublagem a mesma forma como os coreanos entendem a série. Quando o japonês fala ali, eles não entendem e tal, então o japonês não está dublado. Pra gente ter uma experiência parecida. E como o Juba falou, né? Faltou ali alguns cenários mais abertos dessas épocas aí. Teve muito trabalho ali no Japão de 39, 40, mais ou menos. Mas no Japão da década de 80 a gente vê muito pouca coisa, né? Juntando isso lá com aquele efeito meio tosco ali do desabamento, então não posso dar nota máxima, né? Então eu vou dar 7 Jotas aí. E a dublagem no Brasil foi feita pela Delarte, né? Para quem lembra aí da Delarte, a Delarte ela fazia as dublagens da Disney, né? Quando eu vi lá a Delarte, eu falei, nossa, tipo, a Apple escolheu um estúdio legal aqui no Brasil, né? Mas foi uma boa escolha aí de estúdio. Eu acho que a dublagem, por mais que seja pouca, né? Eu acho que assim, a gente assistiu dublado, mas grande parte aí, uns 80%, 60, não, 70, 80% são em áudio original, porque tem essa troca de idiomas aí. Mas foi uma boa escolha, foi um bom elenco aí que fez a parte em áudio em português. Eu gostei, né? Bom, então é isso aí que a gente tinha para comentar sobre a primeira temporada de Pachinko. E agora a gente quer saber o que você achou aí, né? Você já assistiu Pachinko? Você viu aqui os nossos vídeos, né? Você está pensando em assistir? Fala aí o que você achou também da dublagem. Se você achou legal aquele desabamento lá com CGzinha porca. Enfim, deixa aí o seu comentário que a gente quer conversar com você, né? Não se esqueça de curtir aqui o nosso vídeo, se inscrever no canal e clicar no sininho para outros vídeos aqui do J8. É que no último episódio a abertura foi em coreano, né? Mas as aberturas anteriores estavam em inglês, né? E você percebe que eles tiraram aquela parte do vômito, né? Porque ele fala xalalalala, regurgitei. Parabéns. Era isso que eu tinha pra falar. Depois dessa piada aí, eu não tenho mais nada para falar.